Bem, então nós vamos iniciar o nosso webinar de hoje, professores e convidados, né, da Integração Escola de Negócios, convidados dos nossos consultores, professor Osmar, professor Rony. Então, como que vai funcionar? Né? Nós teremos interação com os nossos participantes a todo momento dessa apresentação. Então, eles podem sinalizar alguma pergunta, eles podem me enviar aqui pelo chat, e eu vou sinalizando os senhores para que possam responder, já tirando eventuais dúvidas que eles possam ter, tá? Então, assim, esse momento de perguntas não ficará somente para o final, mas se eles já tiverem alguma coisa para posicionar, eu já vou repassando para vocês, perfeito? Perfeito. Muito bem. Bom, a gente vai começar o nosso webinar de hoje, esse é o nosso segundo dia de webinar. O mês inteiro nós teremos uma agenda repleta de consultores, de temas aí atuais. Então, você que é nosso convidado, que está assistindo ao vivo, não perca essa agenda que está sendo distribuída pela nossa equipe de marketing semanalmente e também a mensal, para que vocês tenham uma visão do todo, tá? Hoje nós vamos falar sobre as transformações estruturais no mercado de trabalho pós-coronavírus. É o cenário que a gente está vivendo hoje. Nós estamos com o consultor Osmar e o consultor Rony. Bom, professores, eu vou pedir que vocês se apresentem para nós, né? Comentem sobre vocês, sobre a experiência de vocês. Eu vou deixar aqui no nosso slide sinalizado uma breve apresentação de vocês, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos começar, né? Antes de começar propriamente, a gente gostaria de colocar que o que a gente está apresentando aqui não tem juízo de valor. É um trabalho que nós estamos desenvolvendo, o professor Rony e eu, né, acompanhando movimentos que não acontecem só no Brasil, mas que estão se ratificando pelo mundo afora. Tá? E para fazer a apresentação, eu tomo a liberdade de apresentar o amigo, colega da área acadêmica e também consultor, o professor Rony, né, que tem trabalhado bastante a questão da gestão, da otimização das organizações. Ele tem um bacharelado em Ciências Jurídicas e Sociais, aí como vocês estão vendo, né? Tem um MBA lá em Gestão e Tecnologias Ambientais pela Poli, né? Também tem um mestrado pela SPM, Gestão Internacional de Negócios, onde foi meu colega numa determinada época, né? E tem uma vasta experiência de trabalho pelo mundo afora. Então, não é só no Brasil, né? O que comprova ou ratifica essa experiência são as cidadanias que ele tem. Ele coleciona cidadanias. Ele tem a cidadania brasileira, suíça, canadense e uruguaia, né? E já morou desenvolvendo negócios nos Estados Unidos, Canadá e China. Então, ele conhece muito o que acontece pelo mundo afora e, principalmente, né, ele tem conexão com todos esses locais e sabe exatamente o que está acontecendo nesse momento. Segue daí, Rony. Muito bom, pastor. Obrigado pela introdução. Bem-vindos a bordo. Antes de apresentar o meu amigo e colega pastor, eu gostaria de falar o seguinte. Imagina que organizaram uma festa gigantesca e essa festa aconteceu de última hora e você não recebeu um convite, você recebeu uma intimação para participar dessa festa. É a sensação que eu tenho do problema do coronavírus a nível global. E eu gosto muito de livros e tem um personagem muito interessante de um autor de um livro chamado Admirável Mundo Novo. Esse livro é de 1931, escrito por Aldous Huxley. E ele é um fabulista, ele escreve uma fábula futurista em 1931. E o personagem principal do livro é um selvagem chamado Bernard, e ele sente-se incomodado com o mundo que ele vive, porque ele se sente diferente das outras castas. Então, quando em dezembro a gente vira as coisas acontecendo na China, por mais que nós estivéssemos sensíveis, a gente tinha uma noção inicial, talvez uma noção idiota, vamos dizer assim, que o problema era do mundo deles, da China.
Só que nós esquecemos que nós vivemos num mundo globalizado. E quando nós falamos em globalização, nós temos os bônus e os ônus. O difícil nesse mundo que nós vivemos é estabelecer em que lado da balança dos bônus e dos ônus nós estamos. Mas falando um pouco do amigo pastor, ele é um carioca da gema, né? Como se costuma dizer. Um engenheiro, gosta das coisas bem colocadas, bem calculadas. Ele também é bacharel em administração, fez MBA executivo, foi meu colega na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em gestão internacional de negócios, que fala muito da nossa área. Ele é um dos grandes mestres brasileiros em gestão de projetos, ele é um consultor empresarial. Já fizemos muitos trabalhos juntos em treinamentos corporativos, em eventos in company para grandes empresas brasileiras. E ele também se dedica muito à educação, à modelagem do ensino superior. Pastor, segue. Vamos lá. Queria agradecer essa apresentação exagerada, né? O Rony já começou dizendo que é amigo, então de amigo a gente desconfia. Mas vamos lá para o nosso tópico, né? E ver quais são as macro tendências que a gente selecionou para comentar com vocês, tá? Aproveitando essa dica que o Rony passou para a gente, colocando lá a questão do Admirável Mundo Novo do Huxley, né? Tem um outro livro que me vem na cabeça, que é A Lógica do Cisne Negro, né? Que foi escrito pelo Nassim Taleb e que fala exatamente desse momento, né? Ele não se referencia ao coronavírus, né? Mas ele fala de eventos que a gente não esperava que fossem acontecer, mas acontecem e levam a gente a fazer uma série de ilações, de suposições sobre o que está acontecendo, né? E aí, essa é uma ressalva, não para a gente se defender, mas principalmente para chamar a atenção de que tudo que a gente está falando aqui é absolutamente embasado em coisas novas, né, e que a humanidade não experimentou. Então, como a humanidade não experimentou, ou talvez o último evento que tenha se aproximado do coronavírus, assim, nesse sentido, não foi nem a SARS, né, que aconteceu há algum tempo. Talvez o evento dessa proporção, com esse impacto, tenha sido a gripe espanhola lá na primeira metade do século passado, né? E isso faz com que qualquer tipo de modelo que a gente crie tenha que partir de uma série de premissas, e as premissas dependem muito das pessoas que estão abordando a situação. Então não dá para a gente ficar dizendo assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque de fato não existe uma teoria, não existe um embasamento, né, já consagrado para definir o que vai acontecer daqui para frente. A gente faz suposições e existem análises de tendências. Falando de tendências, a gente selecionou aqui para vocês hoje que estão nos ouvindo, né, e vendo, né, 4 grandes tendências mundiais e que estão sendo observadas aqui no Brasil também. Então, a gente vai falar do trabalho à distância que deixa de ser moda, né, por uma pressão que existe no mercado, que a gente está acompanhando. A gente vai falar da pulverização, da pejotização, da individuação desse processo. Nós vamos falar das competências básicas que são demandadas para os profissionais e que estão sendo substituídas em função dessa pressão, né? E, finalmente, a gente vai falar também, né, do movimento da CLT, que deve ser reinventada, né? E que vai ser transformada de uma maneira bastante significativa. Já está sendo, e quem estava esperando que esse movimento fosse lento ou conseguisse ser refreado, né, vai ter uma grande surpresa. Bom, para começar a falar desses tópicos, Rony, toca aí a abordagem. Bom, gente, por que esse trabalho à distância vai deixar de ser moda? E a gente é muito enfático, na marra, né? Não é alguma coisa voluntária, é uma pressão gigantesca que vem de dentro para fora. Você deve lembrar bem como as primeiras empresas ligadas à tecnologia de informação, às redes sociais, aqui no Brasil como Google, Facebook, começaram a adotar alguns dias da semana como home office. A maioria das outras empresas ficou preocupada, né? E a hierarquia, onde fica? Do comando, e as chefias?
Como é que eu vou soltar esse povo sozinho trabalhando? E sabe qual foi o grande conceito da época? Que essas empresas futuristas e realistas estavam fazendo alguma coisa para estabelecer uma maior carga de marketing, um maior branding, gerenciamento das suas marcas. E outra coisa importante, quantos de vocês já não viveram no passado o tema redução de custos na empresa? Lembra quando a empresa alterou o cardápio da refeição para uma refeição mais simples, quando ela começou a proibir de você tirar cópias, fotocópias pessoais, ou quando o cafezinho passou a circular nos escritórios apenas uma vez por dia? Empresas, sejam bem-vindas a esse mundo do home office. Tá? Primeira coisa, olha lá que a gente colocou para ser bem ilustrativo. Cada organização vai poder diminuir de uma maneira drástica o seu custo fixo, não no cafezinho, mas nos metros quadrados de escritório. Nos escritórios imponentes, nos locais nobres de São Paulo, Faria Lima, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, tá? Esses escritórios vão simplesmente quase que desaparecer. Tá? A cadeia de valor tão propagada por Michael Porter, ele também vai ficar muito mais enxuta, ela vai ficar muito mais interconectada em tarefas exatamente que são precisas, em fornecedores que sejam extremamente confiáveis e numa fluidez que vai acontecer naturalmente, deixando essa cadeia muito menos pesada e muito mais prática. E, obviamente, uma escalada brutal que a gente já está vivendo em criação de equipes, né? Aulas virtuais estão sendo dadas pelas universidades, os alunos estão se organizando em chats privados, estão organizando trabalhos. Então, distância física passa a sair do contexto como uma preocupação para recursos humanos, por exemplo, que, afinal de contas, o mundo virtual nos conecta em qualquer lugar do planeta. E outra coisa importante, né? A busca por talentos, por pessoas competentes, que antes tinha toda uma evolução estática, burocrática, tentativa e erro. De repente, você vai poder pegar essa mão de obra disponível, desde que ele domine a sua língua original de trabalho, em qualquer lugar do planeta. Então, estamos abertos ao novo mercado. Só que muitas empresas estão tendo que se adaptar do dia para a noite, meio que não empurra, para elas conseguirem fazer esse novo ciclo acontecer nos seus negócios. Segue daí, pastor. Vamos lá, vamos para a segunda tendência, né? Em que a gente fala da pulverização, da pejotização. Bom, esse tema tem sido, ao longo dos 2 últimos anos, discutido assim com muita paixão, né? A quebra do vínculo empregatício do modelo da CLT, que é um dos temas que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, né? E a transformação das relações em relações que envolvem empresas, grandes empresas contratando pequenas empresas. Mas o que a gente está percebendo é que vai haver uma pulverização deste processo. O que significa isso? As relações vão ser muito mais individualizadas com cada colaborador. Isso já está acontecendo mundo afora e vai se transformar na regra. Hoje ele é a exceção. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer o seguinte, as organizações, né, não tinham ainda pensado na pejotização como um processo para ser respirado, vivido no dia a dia. Elas simplesmente transformavam lá um determinado padrão de relação com um cargo, com uma determinada função, num padrão que se estabelecia através de razão social. Então eu não vou mais me relacionar com o João, com a Maria e tal, mas eu vou me relacionar com o João ME, com a Maria ME e assim por diante. Só que mantinham padrões típicos, né, que a gente observava nas tabelas de RH. Então o cargo tal vai ter tal remuneração, vai ser promovido em tanto tempo e assim por diante. O que a gente está observando é que isso vai cair por terra. A negociação agora vai ser feita com o profissional.
Então, vamos lá. Tem lá o professor Rony e o professor Osmar Pastore que dão aulas de um determinado assunto. Então agora a gente tinha um padrão, né? E a gente vai tratar esse pessoal da mesma maneira. Então, o professor Rony ganha X, o professor Osmar Pastore ganha X. A gente pode falar isso para web designer, pode falar isso para qualquer outro tipo de função. O que a gente está observando é que agora esse conceito vai deixar de existir. Vai haver uma negociação direto com o professor Rony, uma negociação direta com o professor Osmar Pastore, e isso surge em função do tipo de suporte que vai se ter nessa relação. Essa relação não está mais amparada em cima da CLT, agora é uma relação entre empresas, e aí a gente vai negociar preço. E aí a gente vai para o segundo item dessa discussão, o estímulo a uma competição por preço entre colaboradores, principalmente de baixo valor agregado. O que quer dizer isso? Se você é uma pessoa que está oferecendo algo que está muito disponível no mercado, a pressão vai ser para baixar o preço. Isso já acontece em uma série de atividades e vai ser intensificado. Então, supondo lá que o Rony e o Osmar, eles trabalham lá como, por exemplo, pedreiro, então a negociação vai ser assim, olha, quanto é que você me cobra para fazer uma parede, quanto é que o outro me cobra para fazer uma parede, e, infelizmente, isso aqui a gente não está querendo ser arauto, né, da desgraça, né, do mercado, é uma regra que a gente ainda não rompeu, né, da economia. Infelizmente, as pessoas vão se sentir pressionadas a baixar o cobrando pelas suas atividades. Vai haver também uma pressão enorme, uma pressão total sobre a infraestrutura disponível, ou a infraestrutura que as pessoas que vão prestar serviço vão oferecer para as organizações. É claro que as organizações vão ter interesse de prestigiar essa infraestrutura. Mas eu, por exemplo, aqui, com a intensificação das aulas à distância, já fiz um investimento. Eu dobrei a minha banda, né, instalada em casa. Por quê? Porque eu preciso de recursos para conseguir executar a minha tarefa, a tarefa que eu tenho, que é disponibilizar conhecimento através de vários meios e para vários fins. Então, vai haver uma pressão de um investimento em cima de tecnologia. E essa pressão vai ser mais crucial porque, infelizmente, a infraestrutura do país, nesse sentido, ainda é bastante carente. E, por último, a gente fala que os custos básicos vão trocar de mão com os colaboradores, né? O que o professor Rony colocou lá com relação ao espaço dos escritórios e tal, talvez a ponta do iceberg. Então, os custos, por exemplo, de concessionária, custo de telefonia, custo de energia elétrica e tal, vão acabar sendo transferidos para o colaborador que vai estar trabalhando à distância. Custos de transporte também vão ser redirecionados, custos de segurança, tudo isso daí acaba revertendo para o trabalhador, ou melhor, para o prestador de serviços, né? Já que essa relação, né, ela deixa de ser uma relação de RH estabelecida naquelas tabelinhas lá tradicionais da área de RH e passa a ser uma relação regida por mercado. Regras de mercado, né? A tal da mão invisível, né? Ela vai existir e talvez, né, vai agir de uma maneira bem intensificada e talvez a gente não tenha condição de criar muitas regras em cima disso em função da disponibilidade que a gente vai ter de mão de obra no mercado, uma disponibilidade alta. Vamos lá para o terceiro item, aproveitando aqui a nossa em discussão, já vamos falar lá das competências básicas que vão ser substituídas. O que é essas competências básicas sendo substituídas? Né? Como em todas as épocas, né, o que se demanda do profissional são características, habilidades, né, conhecimentos, né, diferenciados. Todas as épocas dão ênfase a atributos diferentes dos colaboradores, né? Sejam eles vinculados à empresa através de uma relação de empregador-empregado, sejam prestadores de serviço. Hoje,
hoje, as competências que vão ser estressadas nesse relacionamento dizem respeito a self-made people. Em outras palavras, né? Não tem mais aquela relação do chefe, né, e do empregado. Essa hierarquia acabou. Tem uma relação que é muito calcada em cima do que eu preciso que seja entregue. E está acabado. E isso vai fazer com que as pessoas comecem a se preocupar, ou tenham que se preocupar muito mais com a sua capacitação para competir com pessoas, né, que antes eram seus colegas de trabalho, mas que agora estão totalmente pulverizados aí no cenário mundial. Outra coisa é a necessidade de se criar uma automotivação a todo dia acordar motivado. Eu tenho lá colegas, eu tenho lá empresas com quem a gente mantém relacionamento e que dizem que talvez o maior desafio nessa hora seja manter uma rotina de trabalho, manter o pique, né? Onde a gente está preso dentro de casa. A questão é que o mundo para o qual a gente vai sair não é o mesmo mundo que a gente deixou às nossas costas quando a gente fechou as portas nessa época de confinamento. Vai ser um mundo diferente, né? E o espaço para a gente atuar nesse mundo vai ser completamente modificado. Então, o que vai acontecer é que a atividade profissional, não das grandes indústrias e tal, mas mesmo nas empresas que são caracterizadas por linhas de produção, boa parte dessas atividades vai ser transferida para a residência dos colaboradores. Então, há necessidade de você ter uma disciplina grande, né, e manter uma motivação, um programa de trabalho diário. Outra coisa é a gente saber escolher entre aquele todo de universo de informações que a gente tem disponível, né? Então, o que significa isso, na verdade, né? Significa que cada vez mais a gente vai precisar tomar cuidado com as informações que a gente recebe quando a gente estiver desenvolvendo o nosso trabalho. Então, essa é uma competência, né, extremamente destacada nos dias de hoje, né? As pessoas estão acostumadas a receber informação e passar essa informação adiante de uma maneira, às vezes até inconsequente, ou trabalhar em cima de informações que elas julgam que estão corretas, né? O problema é que isso, a gente tem visto, tem levado a situações, às vezes, até constrangedoras, né? A enormidade de fake news, a enormidade de informações que são geradas e disponibilizadas no mercado sem nenhum tipo de critério, né, vai fazer com que a gente tenha cada vez mais a necessidade de filtrar o que está trabalhando. Então, essa é uma competência que também vai ser desenvolvida. E, finalmente, né, a gente está, nessa hora a gente chove no molhado, mas a gente ressalta, né, a necessidade de um contato, uma expertise, uma capacidade de navegar bem com ferramentas de tecnologia, de informação e comunicação. Então, tem diversos colegas nossos, do professor Oni e meu, né, que ainda têm dificuldade de conviver com um Zoom, ainda têm dificuldade de conviver com outros aplicativos, o da Microsoft, o Teamworks e tal. Eles não se sentem bem. Não tem mais espaço para esse profissional que não sabe lidar ou trabalhar à distância. Então, a gente está vivendo um mundo completamente diferente que exige competências diferentes do profissional. E quem quer sobreviver tem que prestar atenção, pelo menos nessas 4, para se posicionar e sobreviver no mercado atual. Rony, segue daí, vai. Bom, professor Osmar, veja bem, a gente está fazendo aqui um exercício grande de futurologia, né? É como se a gente estivesse pulindo as nossas bolas de cristal com uma flanela bem limpinha, tá? Mas é assim, todo o processo de recomeço, de recriação, ele acaba indo por esse caminho. Mas acho que o mais importante, nós estamos engrossando essa sopa para você aí, hoje, que a gente chama em inglês de food for thought. A tradução não tem muito a ver, mas é alimento para pensar. Então, o que nós estamos te dando aí do outro lado da tela são elementos para você poder discutir com você mesmo. Sabe quando a gente conversa com os nossos próprios botões? Porque você vai fazer parte integrante dessa recriação também, ok? Indo para a nossa próxima tela,
a tela número 5, olha só que interessante. Eu queria começar com 2 exemplos, antes de entrar nessa parte de legislação trabalhista. Tá? Eu morei por muitos anos no Canadá, nos Estados Unidos e, por último, na China. E uma coisa que eu não encontrei lá foi carteira de trabalho. Esse pedacinho de papel, esse caderninho, que nós temos que guardar como se fosse o segredo da Coca-Cola, porque senão a gente não vai se aposentar lá no futuro, lá não existe. Lá não existe 13º, lá não existe contribuição sindical compulsória, ou seja, esse é um exemplo. Segundo exemplo, lá na universidade, em determinada época, me pediram para lecionar uma matéria. E eu achei que era uma matéria muito cobiçada pelos professores, e descobri que essa era uma matéria que ela era excluída. Ninguém queria pegar, desculpe um pouquinho pela minha tosse. Mas, sabe qual era essa disciplina? Rotinas de pessoal. Gente, você não sabe o que é lecionar no ciclo universitário uma disciplina como essa. É uma disciplina chata, burocrática, sistemática, prazos, etapas, funções, ciclos que acontecem todos os meses, graças à nossa consolidação das leis do trabalho. Graças ao gaúcho, né, Getúlio Dornelles Vargas, que lá nos anos 30, tentando proteger o trabalhador tutelado, né, pelo capital, ele acabou estabelecendo um grande apanhado de leis que existiam no país da época e resolveu consolidar, como se fizesse um grande livro. E esse livro veio sofrendo alterações ao longo do tempo e no espaço. A última em 17, nessa nova reforma trabalhista proposta pelo ex-presidente e aprovada pelo Congresso, pelo ex-presidente Temer. O que nós queremos dizer? Olha só que interessante. Nós seremos cada vez mais, como já ratificou bem o professor Pastore, prestadores de serviço. Então, essa relação atual entre capital e trabalho, ela vai ter uma guinada de 180 ou 360 graus. Os sindicatos, né, não existe país com o maior número de sindicatos do que o Brasil. Eles estão já, né, se desempoderando. Eles estão ficando pequenos, embora tenha ministro do STF dizendo que os acordos da medida provisória, da 927 e 983, vão ter que ser ratificados por esses órgãos. Gente, na minha época de exterior, você escolhia o sindicato que melhor lhe representava. Se fosse dos químicos e eu fosse bancário, não importa, eu me filiava ao sindicato dos químicos. As contribuições naquela época já eram totalmente voluntárias e não compulsórias. Então, parece que o STF ainda não acordou e saiu do palácio lá, né, da Justiça de Brasília, para essa nova realidade. A nossa jornada de trabalho conhecida foi para o espaço, né? Tantas horas por mês, tantas horas por semana, X horas extras, como serão essas horas computadas, como que você bate o ponto, como é que você vai bater o ponto, né, nos modelos novos, frente aos modelos tradicionais. A atividade profissional vai ter novos custos, né, e esses custos vão ter que ser percebidos, tanto pelas empresas quanto por nós, prestadores de serviço. E nós teremos que apurar direitinho as nossas contas para que a gente consiga realmente transferir adequadamente custos novos que estão surgindo. A tua formação profissional e a minha vai começar a ser reavaliada. Qual é a universidade que você estudou? Quais foram o nível de conhecimento que te foi transferido? Quanto você está pronto ou não para essa nova realidade de mercado? Quão mutável nós somos? Né? Quão flexíveis nós somos? Mais ou menos que nem aquela bandeirinha de escanteio em jogo de futebol, né? Às vezes o jogador fica tão pé da vida com a jogada que ele vai lá e pisa, e a bandeira se prostra para o chão. E em seguida ela volta. Nós vamos ter que ter esse jogo de cintura, porque, consequentemente, nós todos, atenção, vamos trabalhar mais. Já estamos trabalhando mais remotamente. Você está tendo que ter um melhor planejamento.
você tem que fazer um pré-trabalho, você tem que se preparar, você tem que dar devolutivas. Então, se você perceber quem está fazendo trabalho à distância, você vai chegar à conclusão que nós estamos trabalhando mais. Aí vem a pergunta difícil: vamos ganhar mais? Ou vamos continuar ganhando mais? Então, eu acho que a nossa velha CLT ela vai ter que ir para uma prateleira de honra numa das nossas bibliotecas, porque foi o único instrumento que nós tivemos para poder fomentar a relação capital e trabalho, e nós vamos ter que criar alguns instrumentos de forma mais liberal, mais flexível, aonde cada um vai ter que puxar mais a brasa para a sua sardinha, para que a gente tenha a condição de subsistência, a condição de sobrevivência e a condição de criar um futuro que vai ser muito mais cuidado, vai ser muito mais observado. Então, eu diria para vocês que a própria relação do capitalismo na geopolítica, ela vai acabar sofrendo grandes alterações. Mas acho que isso, professor Pastore, pode ficar para um webinar, né? Eu acho que essas bases que nós colocamos aqui são bases fortes, bases que nós testamos, mesmo que de forma empírica. Nós escutamos muito o nosso cliente, os nossos clientes, seja ele público universitário, seja ele público corporativo. Então, a gente procurou desenhar para vocês hoje, dentro dessa minutagem que a integração nos concedeu, de uma forma objetiva, de uma forma bem direta, usando até um vocábulo ou vernáculo mais forte, para que você realmente consiga fazer aquilo que eu falei anteriormente. Ligue o seu food for thought, ligue a sua cadeia de neurônios, comece a pensar, porque você e eu, todos nós, enfim, estaremos dentro dessa festa que já começou e vamos ter que encontrar um novo formato, uma nova solução de continuidade para as nossas vidas, para os nossos descendentes, para o nosso, enfim, para o nosso planeta. Professores, deixa eu só fazer uma observação final, né? Na verdade, reforçando aquilo que o professor Rony colocou, né? Essas transformações que a gente está vivendo, elas não são transformações que acontecem só no nível profissional, elas acontecem também no nível das empresas. Então, tem ramos de negócios que vão crescer, tem ramos de negócios que vão se manter estáveis, apesar do coronavírus, e tem ramos de negócios que vão simplesmente desaparecer. Existem pressões sobre a saúde do trabalhador que vão se transformar. Tem todo um processo de mudanças aí que daria para a gente trabalhar 5, 6, talvez 10 temas distintos para não se tornar alguma coisa tão cansativa. A gente focou aqui essas transformações a gente acredita que tem um direcionamento bastante calcado em cima das tendências que está se observando pelo mundo afora, nos grandes países e nos países também de médio porte, aqueles países que estão em desenvolvimento, e é importante para você que está nos ouvindo, seja empresário, seja um profissional liberal, seja uma pessoa que tem vínculo empregatício, prestar atenção nisso, porque como o professor Rony colocou, né, a gente só vai conseguir aproveitar essa festa se a gente se manter dentro do salão. E se manter dentro do salão é ficar de olhos abertos para isso que está sendo apresentado. Vai, segue aí, Cássia, tua vez. Bom, professores, primeiro eu quero agradecer, né, as informações que vocês trouxeram para a gente. Eu tenho algumas colocações aqui de alguns convidados, eu já vou repassar para vocês poderem responder. Bom, a primeira que eu tenho aqui começa da seguinte maneira: bem colocado pelo professor, o que países economicamente mais fortes já fazem. O caso é que o Brasil é diferente. Pelo próprio sistema educacional, nós temos uma quantidade absurda de pessoas com nível educacional baixíssimo, sem condições de entender e atuar de forma protagonista. E como poderia se dar isso, pensando em país, pensando na gente? Dona Pastore. Bom,
Essas transformações, elas só têm subsídio se a gente tiver, de fato, infelizmente, a gente não está passando a responsabilidade para o outro. Isso é responsabilidade, né, de governo. A gente precisa ter um plano de governo, não um plano de mandato. Tá? Essas transformações elas só vão conseguir ser bem fundamentadas se a gente tiver um programa de 10, 20 anos. Né? Aí você vai dizer assim, mas os profissionais que estão no mercado, eles não vão, muitos deles não vão sobreviver a esse tempo. Né? E aí a gente vai ter ações paliativas, tem que ter ações paliativas para dar sustentação para esse pessoal que está ficando fora do mercado. O que eu diria, né? Nós aqui, infelizmente, não temos uma vocação para fazer planejamento de longo prazo. Uma das coisas que me surpreendeu, e olha que isso já faz uns 12 anos, foi um programa lançado na China de investimento pesado na África. A China olhou para o mapa mundi, né? Todo mundo consegue ver isso, olhar para o mapa mundi e disse assim, onde é que eu vou conseguir me expandir? A Europa está fechada em si, a América é dominada pelos Estados Unidos, a Ásia sou eu, onde é que eu vou crescer? E ela olhou para a África e disse, olha, a África é um continente que tem um potencial bastante grande, mas tem um problema. A África não está preparada para entrar forte no mercado de consumo. Não tem profissional, não tem infraestrutura. Então, o que eles criaram? Eles criaram um programa de desenvolvimento da África, de investimento a fundo perdido, de 30 anos. 30 anos. Para quê? Para que se criasse um espaço para o desenvolvimento do país. Isso, para nós, parece sonho. Isso, para nós, parece uma coisa totalmente irreal. Mas é isso que a gente precisa. Precisa estabelecer um programa, né, de desenvolvimento, focando o que a gente quer vir a ser e ações paliativas, isso a gente não pode largar a mão disso, né? Ações paliativas para tratar esses profissionais que estão fora do mercado, que podem retornar, e aqueles que também vão ficar fora do mercado de uma maneira geral. Se a gente não tiver essa conjugação de ações, né, nós vamos ficar totalmente fora da realidade mundial. Tá? Infelizmente, o que está acontecendo hoje, e a gente vê isso com o coronavírus, é que o Brasil continua só tendo ações paliativas. Ele não tem uma estratégia, para se posicionar mundialmente. Quer seja estratégia energética, quer seja estratégia produtiva, quer seja até estratégia educacional. O que a gente quer que o brasileiro ofereça para o mundo? Essas são perguntas que têm que ser tratadas de uma maneira com bastante atenção. Tá? Então, não sei se eu respondi a pergunta do nosso participante, né? Mas essa transformação ela não acontece do dia para hoje, do dia para a noite, não acontece com um estalar de dedos. Então a gente tem que ter um plano, tem que ter uma discussão séria a respeito disso e só dessa maneira que a gente vai crescer. Perfeito. Enquanto a nossa participante dá um ok para a gente aqui sobre a resposta, eu tenho uma outra aqui, né, que é da Arlete, ela diz assim, diante da previsão da rápida mudança do modo CLT para pejotização, como avaliam o impacto na proteção dos trabalhadores na fase da aposentadoria, independente do governo? Você pode responder a pergunta que travou o sistema um pouquinho aqui, você pode? Sim. Diante da previsão rápida, né, dessa mudança no modo CLT para pejotização, como que vocês avaliam, vocês podem dar uma palhinha para a gente nesse sentido, como avaliam o impacto na proteção dos trabalhadores na fase da aposentadoria, independente do governo? Boa pergunta. Tá? De novo, vem um tópico aí que o professor Pastore mencionou, né? Isso diz respeito a uma política de Estado e não uma política de governo. Né? Qual é a diferença de uma política de Estado? Independente do poder, existem planos e metas que são perseguidas e são conquistadas acima dos interesses partidários, o que é um problema no Brasil. O que acontece é que a CLT acabou acostumando a gente mal,
Porque, afinal de contas, não é bom receber um 13º lá em dezembro? Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: por que eu tenho que receber esse 13º só em dezembro? Será que eu não deveria ter um salário melhor estruturado para que eu pudesse mensalmente apropriar e criar o meu próprio 13º? Outra coisa, a gente vive também num país muito consumista. A gente não tem hábitos de poupança. Então, nós estamos, muitas vezes, correndo atrás do rabo, como se diz no popular, para pagar as nossas diversas contas. Então, eu acho que nada melhor que uma crise para que você tenha transformações radicais, transformações ocorrendo num tempo muito menor do que se nós não estivéssemos na crise. Então, eu diria para ela que não vai ter ninguém criando um novo documento de trabalho, e eu acho que essas situações todas vão acabar se ajustando, porque eu acho que falta no Brasil é menos CLT ou menos carteira de trabalho e mais produtividade individual. Se você comparar o quanto nós produzimos por hora comparado com o que se produz nos países desenvolvidos, dá vontade da gente chorar, né? Então, acho que nós temos que, finalmente, sair da eterna configuração de país emergente, fazer esse gigante adormecido acordar, uma força muito grande que pode surgir agora das bases da sociedade para cima, meio que colocando no paredão os governantes para que eles abandonem as suas retóricas, os seus belos discursos populistas e, muitas vezes, os seus palanques eleitorais fora de época, que é o que está acontecendo hoje também, para que realmente a classe trabalhadora, a sociedade, consiga criar um novo modelo, um novo desenho de convívio global. Acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu dar um acréscimo, né? Falando da minha atividade como professor regular dentro de instituições. Isso já faz mais ou menos uns 10 anos, não é de agora. Um colega nosso, que trabalhava na Secretaria de Educação, ele recebeu uma comissão de professores, né, que foram pedir a ele que tomasse providências porque tinham instituições, né, que estavam oferecendo, àquela época, 10 anos atrás, um salário hora para professor da ordem de menos de R$20. Então foi lá uma comissão de professores pedindo para que ele, que trabalhava na Secretaria lá de Educação, né, tomasse providências com relação a isso. E a resposta que ele deu, e talvez isso seja duro de se ouvir, né, não seja aquilo que a gente quer ouvir, é uma coisa muito simples. Ele virou para os professores e disse assim: olha, você sabe por que uma instituição de ensino paga professor menos de R$20 a hora? Porque o professor aceita. É uma regra de mercado. Então, a gente está ainda voltando, e a pergunta é bastante oportuna, para aquela história. Olha, a gente precisa de alguém que tutele, que proteja a gente, né, de nós mesmos. Esquece, o mercado vai ser regido pelos movimentos dos participantes do mercado. Então, na hora, quando a gente está falando de proteção da aposentadoria, uma das coisas que a pessoa, o profissional, não vou nem falar o trabalhador, vai ter que aprender, que infelizmente nós não sabemos, quando eu falo nós, eu me incluo nisso, né, é aprender a fazer o seu próprio plano de sobrevivência. Criar sua poupança e tal, independente de qualquer tipo de ação do governo. O governo vai ter que atuar, sim, para proteger aqueles menos favorecidos, aqueles que não têm condição absoluta nenhuma de atuar nessa área. Mas esse grande guarda-chuva da CLT vai se importar cada vez mais e a gente vai ter que aprender a desenvolver as nossas próprias armas ou desenvolver as nossas próprias estratégias para sobreviver. A aposentadoria vai ter que ser tocada por nós mesmos, né? E a gente vê o efeito nocivo que a gente tem da proteção da CLT. Eu pergunto, eu não espero o retorno dessa resposta, para quantas pessoas o 13º deixa de ser uma maneira de apagar os incêndios que a gente acumulou ao longo do ano?
Isso significa o seguinte: a gente não está preparado, né, para administrar a nossa própria vida. Então, a gente precisa de uma injeção lá de sobrevivência no final do ano, maciçamente o mercado é assim, uma injeção de sobrevivência no final do ano para pagar as dívidas. Para a grande maioria dos profissionais, das pessoas que estão no mercado, o 13º não serve para outra coisa senão para apagar incêndio. E isso acontece por quê? Porque a gente tem lá uma iniciativa para proteger a gente, para dar esse gásinho no final. O 13º deveria ser uma forma da gente poder fazer investimento, ter alguma atividade diferenciada com esse valor que recebe. Não serve para isso. Serve para a gente pagar as despesas que se acumulam no começo do ano, no final do ano, e fim de papo. O 13º dura talvez dias na mão da maioria dos trabalhadores. E isso surge em função do quê? Falta de disciplina, falta de foco. E é isto que o novo mercado vai forçar a gente a se reposicionar. Cássia, só complementando um pouco mais, eu acho que toda escola, no 2º grau, universidade, deveria criar disciplina de finanças pessoais. Tá? Porque a nação só vai virar uma nação poupadora quando nós formos mais espertos que os nossos governantes. O pastor falou uma coisa correta. Por que os governos não colocam IPVA, outros tributos, para a gente pagar IPTU no meio do ano? Por que ele coloca em janeiro? Para se apropriar do nosso 13º, porque realmente é o momento onde a bolsa do brasileiro está um pouco mais poupudo. Então está na hora da gente quebrar essa relação e sermos mais espertos do que os nossos governantes, no bom sentido, é claro. Sim, isso é verdade. Eu vou continuar aqui a nossa série de perguntas, professores. A Tatiana, ela pergunta assim, em outros países que não têm CLT, parece que as pessoas entregam melhor os seus trabalhos. Precisam ser boas para se manter empregados devido à concorrência. Será que é isso que a gente observa aqui, daqui para frente? Olha, posso responder, Pastore? Vai. Eu lembro que quando eu cheguei no Canadá, eu fui trabalhar numa grande corporação mundial. E um dia eu cheguei cedo no escritório, o escritório ficava no 74º andar número 74 do prédio. E eu cheguei muito cedo e um senhor na minha frente, nós fomos até a baia do café, porque lá não tem ninguém que faz o café. E o senhor estava na minha frente. E ele acabou fazendo o café e me oferecendo e colocando a jarra no lugar térmico para o café se manter quente. Eu não sabia quem ele era. E em seguida eu fui perguntar, sabe quem ele era? O CEO mundial da organização canadense, que estava lá fazendo o seu café. Tá? Então, lá não existem secretárias, secretinas, lá não existem assistentes, lá não existe essa criação medonha de cargos. Tem empresas que são extremamente criativas em definir funções que não servem absolutamente para nada. E eu posso dizer uma coisa, seja na América do Norte, na Europa, ou na própria China, onde eu vivi, as pessoas trabalham muito. Lá se começa a trabalhar às 7 horas da manhã. Lá se leva muito trabalho para casa, você não gera riqueza, você não gera um PIB substancial, um crescimento que atenda à necessidade futura da mão de obra que está adentrando no mercado de trabalho, se nós não tivermos renda e poupança interna. E a renda e a poupança só podem vir da geração de riqueza. Então, está na hora de nós conseguirmos equacionar melhor o crescimento do PIB, a distribuição e o aumento de renda e, individualmente, eu me incluo nisso, como que nós podemos nos tornar bons poupadores. Eu começaria isso introduzindo, como eu falei no início da resposta, finanças pessoais em todas as escolas de 2º grau, em todas as instituições de ensino universitário. Isso aí seria um bom começo para as próximas gerações, pelo menos. Deixa eu complementar, Cássia, aproveitando uma expressão que o professor Rony usou, né? E a gente até pedir desculpas, porque
Eu peço desculpas em meu nome, né, em nome do Rony, se ele me permite também, mas a gente nasceu num outro século, tá? Em que esse cuidado assim, com o politicamente correto, com as palavras, era uma coisa mais fluida. Por quê? Porque a gente não tinha tanta prevenção, tanta forma de tentar se defender e, às vezes, se defender de novo em cima de legislação. Né? Então, o Rony usou uma expressão aí, secretárias e secretinas. Essa expressão surge em função de uma primeira aula que eu ofereci num curso na Unisa, aqui em São Paulo, né, em que a gente estava dando lá uma disciplina no curso de secretariado, né, e eu, né, usando assim, o meu estilo, né, de ensino, né, para chamar a atenção das alunas, né, usei essa expressão. Vocês sabem qual é a diferença entre uma secretária e uma secretina? Né? E todo mundo ficou apavorado nessa hora. Esse cara está nos ofendendo, esse cara está nos constrangindo. E olha que isso já faz muito tempo mesmo. Mais de 25 anos. Algumas dessas alunas, inclusive, continuam minhas amigas até hoje. A gente continuou conversando. Mas naquele momento, eu quis fixar uma imagem. E eu gosto muito de falar de filmes, né? De me referenciar a cenas de filmes. Então eu perguntei se elas tinham assistido naquela época, para você ver quanto tempo faz, um filme chamado Meu Querido Presidente. É um filme de sessão da tarde, romântico e tal, né, em que o presidente dos Estados Unidos, né, ele tem um contexto da história, mas o importante é essa cena. Ele está no início da manhã, atravessando a Casa Branca, indo para o Salão Oval, onde ele faz os despachos, né, onde as principais decisões são tomadas. E ele atravessa a Casa Branca em formato de esquadrilha. O que é esse formato de esquadrilha? Ele vai à frente e com 2 assessores de cada lado. E na medida que ele vai atravessando a Casa Branca, né, que vocês pegando o filme vão ver essa cena, né, ele vai passando por alguns trabalhadores, alguns colaboradores da Casa Branca, e o assessor, né, do lado fica dizendo assim, John, né? Ele ouve o John, vira para a pessoa e diz assim, bom dia, John, que bom, tomara que o seu trabalho seja produtivo, se você precisar de alguma coisa e tal, e vai continuando. Aí ele passa para o outro, né, o assessor sopra, Mary, né, Mary, como é que vai? Tudo bem? E vai para fora até que ele passa por uma assessora lá, o nome não importa, vamos chamar que seja Jane, né? Aí a pessoa sopra o nome dele para ele, né, Jane, né, ele cumprimenta a Jane efusivamente. Quando ele passa um pouquinho da Jane, né, a assessora complementa, a Jane está fazendo aniversário hoje. Aí ele volta, né, e diz assim, Jane, olha, queria aproveitar e te dizer, olha, parabéns, é muito importante essa data na tua vida e a gente queria estar com você. Aí ele vira para a secretária e diz assim, para a secretária, né, diz assim, precisamos mandar flores para Jane. E a secretária, com um ar assim quase que impositivo, vira para ele e diz, o senhor já mandou. E aí foi isso que eu chamei a atenção lá das minhas alunas naquele dia. Secretária é uma coisa, quando você não tem proatividade, quando você não tem iniciativa, você é um profissional menor. E é isso que a gente está acostumado a ver aqui. Muitos colegas nossos, muitos amigos dizem assim, mas é isso que a gente tem no mercado. É isso que a gente tem no mercado e é por isso que a gente anda como caranguejo, anda para trás. Então, enquanto não surgir essa preocupação de se antecipar e de fazer melhor, nós vamos continuar arranhando, mas não indo para frente. Perfeito, professores. Eu estou com a pergunta do Luiz aqui. Ele diz assim, como as instituições de ensino podem mudar os seus projetos pedagógicos para formar os estudantes para esse novo mercado de trabalho? Rony, você quer que eu corra o risco de perder o emprego ou deixa isso comigo? Luiz pôs a gente agora contra a parede. Luiz, eu acho que qualquer coisa, seja projetos pedagógicos, sejam projetos de lançamento de novos automóveis no mercado automobilístico, eles estão passíveis de serem desmontados, tá? Cuidado que eu estou falando, né? Estou falando desmontados e não destruídos, tá? Nós não podemos deixar no nosso país atividade produtiva, atividade
universitária, de ensino, simplesmente uma terra arrasada. Não é porque a desgraça está solta que a gente vai complementar essa desgraça e deixá-la maior ainda. Mas, uma vez eu fui convidado para fazer uma palestra para uma grande empresa, e a empresa queria que eu tivesse um tema totalmente fora do contexto das palestras tradicionais. E aí eu bolei uma palestra que, modéstia à parte, fez muito sucesso, chamada o seguinte: confiamos mais nos doutores do que nos poetas. O que eu quis dizer com isso? Que nós estamos cheios de regras, cheios de regulação, de regulamentação, de normas operacionais, que alguém criou porque era necessário e não é mais, porque alguém queria ficar mais importante em determinado contexto do que quem estava atrás dele. Então, esses são os doutores, né? Eu não estou aqui menosprezando essa categoria de pessoas. Porém, eu acho que está na hora de nós ouvirmos mais os poetas. O que eu quero dizer? Eu não estou sugerindo que todo mundo pegue sua viola e comece a cantarolar no inverno como faz a cigarra. A própria Bíblia ensina isso, né? A diferença entre a cigarra e a formiga. Mas eu quero dizer o seguinte: nós vamos ter que reconstruir o nosso mundo. E essa reconstrução vai partir de uma filosofia, de nós começarmos a filosofar praticamente e prosear de forma construtiva, para que a gente possa, numa associação de ideias e contextos, criar uma nova modelagem mais simples, mais racional, mais efetiva. Então, eu acho que isso irá acontecer também na Marra, Luiz, na maioria das universidades, não só brasileiras, como também naquelas que são muito famosas no mundo pela transmissão acentuada de conhecimentos, mas muitas vezes totalmente alheia do universo da sociedade e do universo do planeta. Então, cuidado, não vamos destruir o que está feito, vamos reconstruir, desmontar e refazer numa nova modelagem. Gente, nunca a massinha, sabe a massinha do vidro, que depois fica dura e você não consegue mais mexer, ou a massinha das crianças, nunca a massinha dos nossos novos rumos teve tão palatável, maleável. Está na hora da gente começar a amassar, misturar as cores, criar outras formas, escutar mais as pessoas. Então, vamos aproveitar esse momento da massinha maleável para a gente conseguir tentar reconstruir várias coisas, inclusive o papel da universidade, Luiz. Você está certo. Obrigado pela tua pergunta. Deixa eu complementar. Vilata, tá? Só para complementar para vocês, o nome dele é Luiz Vilata. Eu acredito que seja conhecidos do professor Osmar, conhecido do professor Osmar, né? Eu estou aqui acompanhando e vi que o professor Vilauta, Luiz Vilauta, ele é um amigo de longa data, né? E a gente já trabalhou em diversas instituições de uma maneira mais próxima ou não, né? Mas, complementando isso, ele fala do projeto pedagógico e eu arriscaria dizer que a gente tem que acabar com esse modelo de um projeto pedagógico para o país. Por que a gente tem que acabar? Porque o país ele tem proporções continentais. A realidade do Amazonas não tem nada a ver com a realidade do Rio Grande do Sul, que não tem nada a ver com a realidade de São Paulo. Então, para se desenvolver um projeto pedagógico efetivo, tem que haver uma maior conexão entre a instituição de ensino, qualquer que seja ela, e a sua comunidade de entorno, porque essa comunidade tem necessidades, né, que são diferenciadas. Então, quando a gente cria lá aquele programa nacional, né, de diretrizes educacionais e tal, para o Brasil como um todo, né, a gente tem que enfatizar mais essa diferença de matizes que se tem no país. Tem vocações em determinadas regiões que, de repente, não são devidamente contempladas. Então, ou há uma maior aproximação das instituições com a comunidade, quando a gente fala comunidade, é com o município, começa com o município e vai para o Estado como um todo, né? Ou então a gente vai continuar formando profissionais que não vão ter
garantia é um termo forte, né? Mas que vão ter uma conexão com o mercado de trabalho ainda tênue, frágil. Então, a primeira pergunta, né, que a instituição de ensino tem que fazer é: vocês aqui em volta de mim, o que vocês precisam? O que o mercado está precisando? Né? Sem sacrificar, e aí a gente chama a atenção disso, sem sacrificar uma atividade de pesquisa e desenvolvimento. Isso é importante, precisa ser reforçado no país. A nossa pesquisa, o nosso trabalho científico, ele é pífio quando comparado com outros países. E isso precisa ser reforçado também, porque a gente não tem que só ficar respondendo às necessidades do momento, tem que se olhar para o futuro. Então, a instituição de ensino tem, eu costumo brincar, eu até usei essa expressão com um amigo, né, recentemente, dizendo assim, o estrategista hoje ele tem que ser estrábico. Mas por que é isso estrábico? É assim, ele tem que ter um olho nas pedras do caminho, naquilo que está incomodando aqui, né? E tem que ter um olho nas estrelas. Então não pode ficar com os dois olhos focados num canto só. Então, as instituições de ensino têm que, e a gente está vivendo um momento disso, se conectarem com as realidades do seu entorno, né, para desenvolver um programa pedagógico que atenda às necessidades daquele entorno e não abandonar os programas de pesquisa, os programas que visam o horizonte de médio para longo prazo, porque é isso que vai transformar o país em alguma coisa, né, melhor no cenário mundial. Mas agora a gente tem que resolver os problemas nossos. Nossos problemas envolvem lá profissionais mais focados, profissionais que estejam alinhados com tecnologia, profissionais que estejam alinhados com as transformações sociais que nós estamos vivendo. E isso, infelizmente, as instituições não tocam assim com tanta ênfase. Pastores, já que o Luiz colocou a gente contra a parede, agora eu vou, já que eu estou acuado, eu vou berrar. Olha só que interessante, né? Vamos lembrar, a gente fala muito do papel do Ministério da Educação, etc, etc. Gente, Harvard, que é a maior escola de negócios do planeta, em Boston, não tem registro no MEC americano. Tá? Não sei como chama o mecanismo de educação nos Estados Unidos. Outra coisa, Bill Gates e Steve Jobs, que são duas celebridades no mundo da tecnologia da informação, não possuem diploma universitário. Quer dizer, é aquela história, né? Será que uma carteira nacional de habilitação acaba dizendo se você é um bom motorista ou não? Então, vamos não nos preocupar com o documento, né? Com a casca, mas vamos preparar, como o pastor diz, o conteúdo, né? O recheio. O nosso recheio hoje é fraco. O nosso recheio hoje ele tem que ser vitaminado, ele tem que entrar zinco, tem que entrar vitamina D, tudo que a gente está tomando hoje para gerar anticorpos para enfrentar o coronavírus. Então, acho que isso se aplica muito bem ao papel do estudante, ao papel da universidade, nesse formato regionalizado que o pastor falou. Luiz Vilauta, muito obrigada pela sua pergunta, e ele até complementa aqui, dizendo que ele acredita que o MEC também tenha que se reinventar e flexibilizar como já vem fazendo. Aproveitando essa pergunta do Luiz, o Rafael Leite, ele diz assim, que faz a mesma pergunta do Luiz, só que numa proporção diferente, né? Direcionada agora para os treinamentos corporativos. Como que deve ser? Né? Como se comportar nesse mundo de mudanças? A gente falou de instituições de ensino, mas e o lado corporativo, professores? Bom, posso começar, pastor? Existe uma certa confusão, né, entre treinamento e desenvolvimento. Essa era um jargão muito comum nas áreas de recursos humanos, onde existia um departamento específico para promover isso. Tá? Então, eu diria para você que o treinamento, a capacitação pessoal, a aquisição de competências vai ser realmente uma obrigação do colaborador, do prestador de serviço. É teu, tá? Não transfere isso para o outro lado. Agora, o desenvolvimento, que acontecia de forma muito, tipo assim, nas organizações, tem verba, nós fazemos universidade corporativa, nós fazemos um ciclo de palestras, não tem verba, não fazemos. Teve uma época que o próprio governo dava uma bonificação no imposto de renda, através da Lei 6297,
para as empresas recuperarem esses investimentos na dedução do imposto de renda corporativo. Isso também é passado. Então, eu e o pastor fizemos recentemente aí um programa corporativo para uma grande empresa brasileira. Tá? Por incrível que pareça, ela não é multinacional. E é impressionante, né? O que foi nos colocado enquanto desenvolvedores e instrutores desse programa. Que a pessoa foi muito clara e falou o seguinte: não quero que a manga amadureça no pé. Nós estamos contratando vocês para esse desenvolvimento corporativo porque vocês vão colocar as nossas mangas na estufa. E nós temos que provocar um desencadeamento de desenvolvimento dos nossos funcionários meio que em projeção geométrica. Então, por favor, elaborem conteúdo, uma linguagem que faça com que as nossas mangas saiam desse ciclo que foi grande, envolveu mais de 500, 600, 700 pessoas no Brasil todo, porque nós não temos mais tempo, enquanto corporação, de esperar as nossas mangas amadurecerem no pé. Então, acho que a função do desenvolvimento corporativo, respondendo à pergunta, vai ser exatamente isso, né? Nós teremos que ser mais práticos, mais objetivos para fazer com que essas transformações necessárias aconteçam não a toque de caixa. Toque de caixa também não vale, tá? Mas a gente vai ter que amadurecer os nossos colaboradores de forma muito mais rápida e efetiva. Deixa eu complementar, Cássia. Aproveitando o gancho lá do professor Rony, né? A gente volta para a questão lá do cisne negro, né? Falando do livro do Taleb, né? Nós trabalhamos com uma realidade parcial e assumimos que essa realidade parcial é a realidade do todo. Quando a gente fala lá do mundo corporativo, existem diversos padrões, diversos tipos de organização. Então, a depender da abordagem que você está fazendo, você pode pensar nas multinacionais, nas grandes empresas, nos bancos, ou pode pensar no pequeno empresário, que também é uma pessoa jurídica. Tá? A grande verdade é que, para que uma educação corporativa ou um treinamento corporativo funcione, ele tem que estar casado com uma coisa que as organizações, na média, desenvolvem pouco. A gente não está falando dos extremos. O Taleb fala lá que existem lá dois meios, né? O da eu não sei exatamente os termos, mas é um ambiente onde predomina a média e outro ambiente onde predomina os extremos. Tá? Mas a gente está falando do seguinte, as organizações, né, como um todo, né, e a gente está falando das centenas de milhares de organizações que tem no país, elas praticam muito pouco planejamento. A gente tem contato, eu e o Rony, com donos de empresas, e não são empresas pequenas, que dizem assim: olha, eu não acredito em planejamento porque tudo que eu planejo não dá certo. Opa, peraí. Será que esse é o problema? O problema é o planejamento ou o problema é a forma como esse planejamento ele é conduzido? Então, voltando um pouco, né? Há muito tempo atrás, a revista Exame fez uma pesquisa no país a respeito de planejamento estratégico. E foi assustador perceber que, das 3.000 empresas que foram pesquisadas, um número mais ou menos desse tipo, as empresas confessavam que tinham planejamento, mas esse planejamento não estava casado com o orçamento. E um planejamento que não está casado com orçamento é peça de ficção, não é ficção científica, é peça de horror. Né? Poxa vida, então se eu estou planejando, mas não estou pensando quanto é que está custando, então voltando aí para a pergunta, né, para focar. Quando a gente está falando lá de educação corporativa, de treinamento corporativo, passa necessariamente pela empresa saber o que ela quer. Se ela não sabe o que ela quer, qual é o ponto que ela pretende alcançar, né, ela vai vai desenvolver ações que são ações totalmente descasadas. E isso é o que muita empresa com que eu e o Rony temos contato, né, dizem: olha, o nosso programa de ensino, né, ele não tá surtindo efeito. Mas a gente pergunta assim: onde é que está o teu planejamento estratégico? E não é raro a pessoa dizer assim: mas isso tem a ver o que com o treinamento? Então, se as peças não estiverem articuladas, não vai dar certo. Eu vou estar dando treinamento, né, à toa. E eu vou dar um exemplo, né, que é um exemplo meu, né,
Num determinado momento, eu fui subcontratado para para fazer uma pesquisa num determinado estado da federação que dizia que fazia um investimento muito grande em pessoal e que não via os seus programas sendo tocados. E a gente pôde constatar mesmo, a verba alocada para investimento era altíssima, né, comparado, né, per capita com estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Já estou dizendo que não foi nenhum desses dois, né? A verba era igual ou superior e os projetos não funcionavam. E sabe o que a gente percebeu? Foi fácil, foi um trabalho que em 2 dias a gente matou. O governo tinha um programa, o governo estadual tinha um programa de capacitação dos colaboradores, mas não tinha um programa de retenção desses colaboradores. Então acabava de dar treinamento para a pessoa e a pessoa era convidada a ir trabalhar na iniciativa pública, ganhando 5, 6 vezes mais. E ia, é claro. Então não adiantava nada. O que o governo tinha, aquele governo específico, não era um programa de ensino, ele tinha um programa de capacitação do profissional para o mercado, porque ele perdia todos os colaboradores. Então o que falta é essa articulação da gente ver o que se quer e depois que a gente capacita essas pessoas, né, encaixá-las dentro desses projetos. Esse trabalho é um trabalho de formiguinha, mas precisa ser feito. Então educação corporativa, né, isolada, treinamento corporativo, não existe se não estiver alinhado com a estratégia. Fala, Rony. Só complementando, acho que foi a Tatiana, não sei se ela está na sala ainda, ela fez uma pergunta falando sobre a concorrência norte-americana, né? Então, acho que a gente podia colocar a concorrência aqui dentro dessa última pergunta, tá? Quando eu falei do presidente que estava 7 horas fazendo café, isso é para saber ser competitivo, tá? Ele não chegou no carro blindado, ele não subiu no elevador privativo, ele não tem a melhor sala no último andar do escritório, tá? Então, realmente, lá fora, as pessoas trabalham muito, né? Enquanto que, às vezes, aqui no Brasil, por exemplo, quando as verbas de treinamento eram poupudas, eu conheço uma grande organização na área de comércio que criou uma universidade corporativa no bairro Nobre de São Paulo com 20 salas de última geração, lousa eletrônica naquela época, instalações assim muito fantasiosas, porque eles achavam que isso é desenvolver pessoas, né? Queria dizer para você que hoje eu e o professor Pastore fazemos às vezes alguns programas corporativos dentro da fábrica, tá? Lá na fábrica você separa algumas máquinas, tem um espaço e é ali que a gente vai fazer na prática as coisas acontecerem. Então eu acredito que o Brasil terá que se tornar muito mais competitivo através dessa nova modelagem de nós como prestadores de serviço, do que a gente ficar esperando a tutela, a iniciativa, a boa vontade das organizações em fazerem essa promoção às nossas pessoas. Concordo com ela, precisamos ser muito mais competitivos. Perfeito. Professores, eu tenho aqui vários comentários ainda, principalmente elogios a vocês, né? Que vocês são show, que adoraram a maneira que vocês trouxeram essas informações, né? Tem até um comentário aqui bem bacana, deixa eu ler aqui. Dá vontade de ficar conversando por horas aqui, né? Uma das nossas participantes comentou. E eu quero agradecer em nome da integração o tempo que vocês estão prestando para a gente, para falar sobre esse assunto que é tão importante. São muitas mudanças que nós estamos vivenciando. A gente está com o tempo um pouco estourado, mas eu queria já agradecer também a todas as pessoas que participaram aqui no Momento ao Vivo e quem vai assistir depois também nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui o próximo slide em aberto para dúvidas e contribuições, né, que os professores estão se disponibilizando. Professores, agradeço muitíssimo em nome da integração por esse momento. A gente vai ter outros momentos, outros webinars, se vocês puderem participar, seria excelente também. Já deixo o convite aí, né? Bom, muito obrigado à integração da minha parte, muito obrigado a você que esteve conosco esse tempo todo, que gostou. A gente fica feliz com isso.
E a gente queria dizer, no meu tempo, eu sou da época ainda do Batman, né? Do filme Batman. Espero revê-los no próximo Bate-Programa, Bate-Hora e Bate-Canal. Muito obrigado. Também queria agradecer essa oportunidade da integração, né, que ela nos ofereceu aí para a gente conversar sobre assuntos que são extremamente relevantes, né? E parabenizar a iniciativa da integração nesse momento em que o Brasil precisa dar uma parada, se repensar, né, e montar uma estratégia para sair dessa situação para um patamar melhor, não para ficar chorando lá no fundo do poço, não, mas para vislumbrar alguma coisa melhor. Parabéns à integração pela sua iniciativa e obrigado aí por nos convidar para esse evento. Nós que agradecemos e amanhã a gente tem um outro webinar, só já estendendo o convite aos nossos participantes. Amanhã a gente vai falar sobre aprendizado digital, mitos e verdades com o professor Marcelo. Nós esperamos todos vocês e essa webinar que nós tivemos agora, vocês vão poder acompanhar num replay nas nossas redes sociais. Professores, professor Rony, professor Osmar, muito grata pela participação de vocês e pela contribuição neste momento, tá? Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.